que você falasse um pouco como surgiu a ideia do manifesto e como ela progrediu, como ela se desenvolveu. Eu queria que você fizesse uma espécie de uma cronologia do processo até a aprovação do manifesto. Eu acredito que as coisas começaram a se definir melhor quando nós chegamos à conclusão de realizar uma oficina, isso já foi em junho do ano passado, uma oficina que tratasse basicamente de 3 questões. As lições desse período de 13 anos do governo Lula-Dilma, que era um tema muito em voga aí, a situação atual, pós-golpe, né, a ordem que eles estavam estabelecendo no país, a gente concluir, né, o que se passava no país. E a terceira questão seria, em função disso tudo, como começar a definir saídas, caminhos, alguma alternativa, etc. É a partir daí que se realiza uma oficina com essas 3 fundações e cada fundação dessa apresentou suas razões, motivos sobre essas 3 questões. E essas 3 questões, apresentadas pelas 3 fundações, ela deu um certo resultado que foi uma base material para o nosso trabalho. Depois de alguns meses, nós chegamos à conclusão de que deveria ter um centro para o debate em função daqueles 3 temas. A busca de uma alternativa para esse país, diante da situação que o país vivia, sobretudo com a ordem estabelecida por eles depois do golpe. E é a partir daí, então, que nós resolvemos realizar um outro trabalho, né, em termos de oficina de trabalho, aí já convidando a fundação do PSB, a Fundação João Mangabeira, aí já para tratar de um tema próprio, que era uma resposta ao Brasil de hoje. E isso foi feito em Brasília, inclusive na sede da própria fundação do PSB, já com as 4 fundações, e também com a presença na condição de observador da fundação do PSOL. Então isso foi feito já no final do ano. A partir daí você começa a fazer um debate sobre o tema relacionado ao Brasil, ou seja, qual o projeto para esse país. Então eu acredito que aqui é que as coisas ficaram mais definidas. É o que eu tenho chamado de começou a haver um leito para o debate. Cada um apresentou suas razões e a conclusão é que a gente deveria tentar fazer um resumo dessas 4 opiniões, porque no caso do PSOL ele participou como observador e ficou encarregado a Fundação Maurício Grabois de fazer esse trabalho de resumo dessas 4 manifestações das 4 fundações. E foi enviado para cada fundação dar sua opinião com base nesse extrato que nós fizemos. Aí foi dado um prazo, se mandou as emendas, opiniões, etc., das 4 fundações, inclusive até mesmo da fundação do PSOL. Pois encontramos novamente as 4 fundações, né, com a presença também do PSOL, para fazer o fecho disso presencialmente. Ainda foi feita uma discussão. Na leitura do documento aí foi feito mais outras emendas e ajustes que foram feitos. E, por fim, o próprio PSOL, que não pôde participar dessa reunião final, foi enviado para eles, também mandou emendas, e aí foi todo esse trabalho de fechar depois dessas reuniões mais conclusivas. Aí foram as emendas finais. Feito isso, foi novamente enviada para todas as fundações, e aí se fechou o documento, que o resultado foi esse manifesto. Nós conseguimos exatamente no título estabelecer uma síntese do que foi feito. Foi isso. Agora, a repercussão foi muito positiva, né? Foi bem aceito o documento. Queria que você falasse um pouco como repercutiu. O documento nós tínhamos pensado, inclusive, Oswaldo, era só divulgar no dia do lançamento. Basta dizer que os partidos vinham apoiando, e inclusive nessa última parte que foi a apresentação da proposta de cada fundação para o Brasil, que seria um projeto para o país, os presidentes dos 4 partidos apareceram na reunião, inclusive o PSOL também estava presente. Os partidos vieram acompanhando isso. Não foi uma coisa inteiramente independente das fundações. E o lançamento, então, se pensou que esse documento seria um documento
inédito, seria exatamente divulgado ali. Mas aí, pela pressão, jornalista, não sei o que, acabou vazando o documento. Ao vazar o documento, é evidente, aí nós começamos já a falar do documento. A própria Fundação Maurício Grabois também então, já que o documento foi divulgado, nós divulgamos também o documento. Já saiu aí uma matéria assinada por mim, exatamente procurando explicar o que é aquele manifesto, qual é o conteúdo daquele manifesto, caráter do manifesto, etc, etc. Um artigo que eu fiz exatamente já para aproveitar, já que está na rua, já foi conhecido, então dá os nossos motivos também. É tanto que todos concordaram, ajudaram, acharam que eu ajudei também nesse sentido, já que a coisa já estava divulgada, né? E aí foi feito o lançamento lá em Brasília, né, na terça-feira, né, com uma presença muito grande, aliás, superou nossa expectativa, porque teve gente que não conseguiu chegar, a recente ficou até de fora da Câmara, porque não conseguia mais entrar, não comportava mais, talvez tivesse que ter sido feito até num auditório bem maior, etc. A expectativa foi grande. Eu deduzo o seguinte, hoje há um anseio muito grande de círculos políticos no Brasil. Quando eu falo círculos políticos desse campo democrático, progressista, de esquerda no Brasil, de discutir alternativa e perspectiva. Há um anseio muito grande de perspectiva para o país. Então eu acredito que quando aparecem 5 fundações de 5 partidos de esquerda dizendo que tem um documento comum, então isso criou exatamente uma ansiedade das pessoas procurarem saber o que é isso, até onde se chegou. Que manifesto é esse mesmo, ter conhecimento disso aí. Que os partidos de esquerda, pelo menos, começam dialogando entre eles, né, com uma certa convergência e tal. Que a gente possa ir pelo Brasil afora, inclusive qual é o local no estado que a gente vai fazer, qual é o local mais propício. O que pode acontecer é o seguinte, é a gente combinar uma agenda de imprensa no local e depois um ato à noite que você possa exatamente debater com as pessoas sobre o manifesto, etc., na universidade, fora da universidade. Então nós ficamos de ver uma agenda sobre isso e como realizar esse trabalho de debate e diálogo. Por que é isso, né? O que a gente tem dito, pelo menos é um começo, não é um fim, é um começo. É o começo de você ampliar o diálogo. E ao ampliar o diálogo, te permite você avançar na convergência. A ideia central é essa. Então, por isso que vai precisar debate, e a gente ir em todo canto, entendeu? Utilizar meios de comunicação que a gente possa chegar. Nenhuma proposta avança, se torna mais avançada e justa se não houver um debate das controvérsias existentes. Sem isso, aquilo fica ali, parece que uma coisa morta, inerte. Por isso que eu considero essa a fase mais importante. Um jornalista ligou para mim perguntando, mas vem cá, esse tipo de convergência é uma convergência que tem mais coisa por trás? Porque geralmente o jornalista sempre quer saber o que está por trás, etc. A interface com o processo eleitoral. A interface, né? Aí eu cheguei, ou é simplesmente uma unidade em torno de ideias, etc. Eu digo, ó, eu acho que é um começo de uma unidade em torno de ideias. E, aliás, toda convergência começa a partir das ideias. Eu não vejo outra forma de você convergir se não for a partir das ideias. Entendeu? Agora, é esse produto de debate de ideias e a prática e a luta que vai exatamente juntando e dando um resultado que é o quê? Você aprimorar a sua posição e progredir na convergência. O método correto é isso aí. Foi isso que eu disse para ele. Questão que me parece também muito importante, que nós respeitamos as posições com referência às táticas, estratégias, orientações desses partidos de esquerda com referência às eleições de 2018 e às suas candidaturas. Porque nós já temos, a essa altura, a candidatura de Lula, a candidatura de Ciro, do PDT, né? A candidatura do PCdoB, que é a Manuela Dávila, né? Então você já tem essas candidaturas, e diz também o PSOL que vai lançar o seu candidato também. Então nós achamos que isso são iniciativas próprias de cada legenda,
que nós respeitamos. Agora, isso não quer dizer que essa discussão que a gente faz sobre uma convergência de uma base programática mínima, isso seja exatamente um movimento paralelo que não tem nada a ver com esse esforço de candidaturas. Tem a ver, por quê? Porque isso ajuda mais na frente, ou conforme a evolução da situação política, você já tem uma base mínima programática para um pacto eleitoral mais amplo, um pacto eleitoral de uma unidade maior. Se você não fizesse isso, numa hora como essa, cada um, talvez até você juntar aquilo tudo, você não partiria do zero. Você não tinha nenhum lastro programático para começar nem debater, nem discutir a aliança maior. A própria unidade mais ampla ficaria mais difícil, ficaria sacrificada. Porque, conforme a evolução da situação, você pode pensar até em um pacto eleitoral de uma unidade política maior, já no primeiro turno das eleições. Não estou dizendo que vai ser exatamente assim, mas pode acontecer. Então você já tem um lastro de ideias, de posições, de desafios nacionais, que já é um passo importante para essa unidade, para esse pacto comum eleitoral. Olha aí a questão. Isso nós temos dito, isso tem repercutido muito também, que as pessoas pensam o seguinte: não, são as fundações aí que estão no terreno das ideias e não tem consequência nenhuma, apesar de ser processos independentes de cada legenda conforme suas candidaturas, parece que uma coisa é paralela. Não. Você cria com isso uma base que tem um sentido programático que pode ajudar na convergência. E o PCdoB sempre raciocinou que a unidade passa por uma definição de programa mínimo. Sem isso não tem como você fazer aliança. Fica uma aliança pragmática, ou uma aliança, digamos assim, em torno de quê mesmo? De interesses imediatos de um e de outro, que não é explícito, a partir de uma plataforma bem explícita, bem nítida. Então sempre a gente lutou por isso, o PCdoB sempre lutou por isso. E como é que a gente vai explicar para os nossos simpatizantes, para os nossos militantes, que a unidade foi feita em torno de tais posições? Nós não somos um partido que está aqui, cada um tem uma posição própria, isso não existe, isso não é do PCdoB. Muitos intelectuais criticavam que a esquerda é desunida, a esquerda nunca consegue se unir, não tem estratégia comum, não tem tática, etc, etc. Nós estamos respondendo dessa maneira. Toda hora eu vejo um desses intelectuais, um desses articulistas falar isso. Está aqui. Por que então? Venha debater conosco então. Venha dizer se tem ou não tem estratégia e tática aí. Venha dialogar com nós os grandes desafios nacionais de forma articulada, dentro de um sistema que a gente tem um objetivo determinado. Aí sim, o debate vai fluir de forma mais racional e em cima de questões que o Brasil precisa mesmo, é o desafio do país. Então é isso. Essa é outra questão que eu acho importante.